Aqui eu estou dentro do seu campo de visão. Tá bom. Ó, boa noite. Já. Eu prometo que eu não sou tão inteligente quanto eles, então vocês podem ver, o que eu vou falar vai ser muito mais simples, tá bom? Se vocês quiserem levantar e comer ou tomar uma cerveja quente, fiquem à vontade enquanto eu vou falando. Tem gelada lá também, posso buscar mais. Tem gelada lá também, parece uma melhor opção. Tá bom, pra frente. Eu sou o João Brito, beleza? Você me acha em quase qualquer lugar, como Junior JBN. Eu tenho um podcast sobre Kubernetes e coisas afins. Eu sou CTO e palestrinha da GetUp. E se você quiser falar comigo, é desse jeito, beleza? Bom, eu vou falar sobre Policy as Code, tá bom? Mas que tudo é as code agora, tá? Na nossa vida de DevOps. Eu não sou desenvolvedor, nunca desenvolvi uma linha, nem minha vida eu não desenvolvo direito, então, para quem sempre foi de operações, desenvolver é meio complexo, né? Na ordem de importância que o Bruno falou agora, YAML, para muitos desenvolvedores, não vai falar que é só a linguagem, né? Mas, para a vida de operadores, JSON já é uma barreira, tá? Então, por isso, muitos casos de operação gostam tanto de YAML, tá? Mas beleza, Policy, né? Então eu vou falar um pouco sobre isso no recorte de Kubernetes, tá? Beleza, como que a gente pode garantir que boas práticas ou que as decisões que a gente tomou, né, para a empresa ou que o mundo decidiu que são as boas práticas, como a gente pode garantir que elas são seguidas, né? Com policies, tá? Por quê? Principalmente porque se eu simplesmente arrumar as coisas, tá? Não sei quantos têm filhos aqui, você passa arrumando e eles passam bagunçando, né? Então, é mais ou menos isso que vai acontecer. É mais ou menos isso que acontece na vida do DevOps, né? A gente arruma e os desenvolvedores vão desarrumar. Alguém é só desenvolvedor aqui? Eu vou contar minhas piadas aqui, mas vai ficar tudo bem. Então, bom. Beleza, então, Policy as Code aí, um resuminho aqui, né? Então, a forma mais eficiente de criar, aplicar e garantir e administrar regras, procedimentos e métodos em seus ambientes, né? Então, como tudo as code, de forma reprodutível e idempotente, né? Então, como que a gente pode continuar isso, tá? Porque eu já não sou mais tão novo assim, né? Então, nos primórdios da vida de quase todo mundo aí, o sysadmin ia lá e fazia coisas que ninguém conseguia continuar fazendo, né? Aquele cara tirava férias ou mudava de empresa, o que o próximo sysadmin fazia? Tudo de novo, da cabeça dele, na organização dele e por aí vai, né? Muitas vezes, simplesmente porque não dava para continuar, né? Tem uma piada que é qual o melhor jeito de corrigir regex? Recomeçar, né? Você nunca vai entender qual era a linha de raciocínio dessa pessoa para escrever essa porcaria. Não sei. Então você recomeça, né? Mas quando a gente está fazendo isso de uma forma estruturada, tá? E aí você já tem aquilo seguindo um certo padrão, beleza? Por isso, Policy as Code, né? Então, aqui, explicando aqui, eu quero garantir segurança, estabilidade, né? Então, de uma forma mais ampla, eu não estou falando só de CVE, né, para operações, tá bom? Por exemplo, né, falando de estabilidade, um pod sem limites ali ou sem réplica suficiente, um autoscaling mal configurado, tá? Parabéns, toda aquela mentira toda que a gente conta sobre Kubernetes não vai acontecer, né?
Simplesmente, simples assim, tá bom? Então, como eu posso garantir que essas regras básicas vão ser seguidas, tá? Então, para que as coisas não cheguem nesse momento, tá? Tá bom, Policy as Code, aonde eu vou procurar e como eu vou seguir boas práticas, onde elas estão, tá? Beleza, alguns frameworks existem, tá? Algumas, não empresas, né, mas algumas instituições, vou chamar assim, já pensaram, tá, em algumas delas. Então, a própria Kubernetes, né, tem o PSS, né, Pod Security Standards. Não é exatamente tudo que precisa ter, mas é um começo, beleza. A gente tem o MITRE ATT&CK, né, outra instituição, também tem o conjunto de regras deles, né? A gente tem CIS, né? Talvez o mais complexo ou completo deles, bem atualizado. Se você não conhece, vale a pena dar uma lida, tá? Tudo for free, tá na internet aí. E da NSA, né? Que está acompanhando. Um abraço, NSA. Então, eles também têm um relatório de boas práticas para Kubernetes, tá? Mas isso tudo tem um problema, né? Isso tudo tem um problema. Texto. É só texto estruturado. Você tem que ler, transformar isso em ferramentas, e aí a gente vai cair exatamente no mesmo problema lá de trás, né? Eu vou criar minhas próprias, os scripts que só aquele sysadmin tinha e etc, tá bom? Mas que são poucas ferramentas que a gente tem aqui nesse momento, tá? Então, o que acontece, né? Eu falei para vocês da GitHub lá no início, né? Nós somos uma empresa de Kubernetes, né? A gente dá suporte, instala, etc, tudo que você precisar para Kubernetes. E a gente já faz isso há muito tempo e a gente foi trazendo essa experiência e essas coisas para ferramentas, tá? Uma dessas ferramentas é Marvin, uma ferramenta open source que a gente traduz essas regras, tá? Então, cada dia a gente vai traduzindo mais, né, regras de essas policies para Kubernetes para dentro de uma ferramenta que possa executar tudo isso e checar o seu ambiente periodicamente, tá? E aí a gente escolheu escrever ele para as checagens em CEL, Common Expression Language. Tá? Também foi definida lá um pouquinho ou meio pelo Google, assim. Mas por quê? Porque a gente fez uma ferramenta para você poder escrever as suas linguagens e ter aonde rodar as suas checagens, né, com uma única linguagem e ter onde rodar tudo isso. Então, a gente já escreveu diversas checagens e você pode escrever as suas próprias, tá? E ir adicionando isso, porque você pode ter policies da sua própria empresa, né? Então, beleza. Tá? E aí eu quero explicar por que a gente escolheu CEL, né? Então, um YAML que todo mundo já deve ter visto em algum momento, né? Bem simples assim. E a parte do CEL é só essa linha, tá? O que essa minha checagem ou validação aqui está vendo? Se eu tenho, eu posso ter no máximo 5 réplicas, tá? Até eu que sou meio burro, vou conseguir ler aqui e vai ficar fácil, né? Por quê? Por que usar o CEL aqui? Porque as outras opções são muito complexas, tá? Que OPA vai usar Rego, ou Rego, sei lá. Não sei se é tão engraçado aqui quanto é no Brasil, mas tá bom. Então, beleza. Estava sério dizendo sobre isso. É muito mais complexo, né? Você tem que escrever muito mais coisa. Enquanto aqui você está checando os objetos Kubernetes, tá? Que é exatamente o que você queria fazer antes, tá? Então você está colocando regras para essas checagens. Então, quero dar mais uns exemplos fáceis aqui, tá? Então, algumas checagens simples. Não era para a gente rodar pod como root.
Então, você checa se alguém está tentando usar isso. Tá? Então, a expressão está só aqui. Está rodando com o security contest com o usuário 0, né? Tipo, não é para fazer isso. Tá, eu quero que meus deploys rodem em outras regiões, né? Então, quando a gente vai falar de multi-cluster ou multi-zona e etc e tal, tá? Porque para a gente não cair no erro, né, de construir um ambiente gigantesco, né, e fazer deploy de um único pod, tá? Simplesmente porque não atualizaram direito um parâmetro. E parece até injusto, né, culpar alguém que errou um parâmetro lá no deploy. Tá? Então, colocar checagens para isso. Beleza. Eu quero garantir que vão ter labels nos meus deployments, nos meus componentes quaisquer. Né? Por exemplo, quando eu vou falar de FinOps e como as coisas estão tagueadas e etc. Tá bom? Kubernetes é um query-based system. Não colocou labels, ele não sabe para onde as coisas estão indo, vai tudo para o mesmo lugar, por aí vai. Não estou definindo limites para os meus pods. Né? Tanto faz, se trocar memória por CPU, checa também. Então, as coisas são bem simples aqui. E, por exemplo, estou fazendo deploy diretamente para o namespace default. Né? Outra regrinha básica, sim, mas que pode te trazer diversos problemas. Né? Você trabalhou, colocou Calico, sei lá, Cilium, Network Policies, separou tudo, só que todo mundo está fazendo deploy num único namespace. Beleza, não serviu para nada. Tá bom? Todo o seu trampo foi jogado fora. Então, assim você consegue impedir as pessoas, ou pelo menos ser alertado de que não estão seguindo certas regras. Tá? Por quê? Nem sempre a gente pode começar impedindo. Né? Então, não sei há quanto tempo vocês fazem TI aí, mas teve um momento que a gente cuidava de firewall. Né? E a primeira coisa quando alguém ia cuidar de firewall era drop tudo e aí a gente vai abrindo. E tem uma fila de chamados gigantesca. Beleza, num greenfield até funcionaria, mas se as coisas já estão rodando, você não vai poder simplesmente fechar todas as portas e abrir exatamente o que você quer. Então, talvez o primeiro passo seja visibilidade. Eu quero saber quais são as regras que não estão sendo seguidas. Quais as regras aqui que estão burlando ou, de repente, né, isso está acontecendo em exceções, tá? Mas podem ser exceções bem críticas, tá? Então, de repente, se você nunca viu isso aqui, saiba que só tem um root na máquina, né? E se seu container está usando ele, parabéns, tá? Ele está usando o único da máquina. Beleza? Um exemplo só. Tá bom. Pera. Sim. Tá bom. Aqui é um segundo projeto, né? Porque quando a gente estava fazendo tudo para Cell e etc., a gente descobriu que não tinha um playground, né? Não tinha onde você testar de uma forma fácil. Tá? Então a gente criou um playground, playcell.andistro.io. Tá? Esse aqui é o nosso guarda-chuva de projetos, andistro.io, se você quiser conhecer um pouquinho mais. E o playground é esse, que é construído em WebAssembly, tá? Em Go, não é em Rust, quase na trave, mas tudo bem. Mas que... não entendi. Olha só, uma ótima ideia. Então, esse é um playground, a gente está no caminho, então, um parênteses, a gente está no caminho para submeter ele para CNCF, já está na documentação do Kubernetes, né? Então, quando está falando do Validation Admission Policies do Kubernetes, então a gente escolheu Cell, né? Assim como Go, né, foi impulsionado pelo Docker, etc. Cell é utilizado pelo Kubernetes, então todo mundo vai acabar usando isso, por isso a gente usou também, né? E aí, se você
der uma olhada lá na documentação sobre Validation Admission Policies, que só vai entrar, quer dizer, na 1.28 para frente, né? Tá em beta ainda. Tá lá na documentação, pode usar, né, aqui, e a gente continua implementando e melhorando isso aqui, né? Principalmente, todos os desenvolvedores estão olhando para cá e perguntando, tema escuro, né? Então, cadê, né? Eu juro que na próxima versão já vai ter um botãozinho aqui, tá? Provavelmente eu estou esquecendo alguma coisa, mas tudo bem. É só isso que eu tinha para conversar com vocês, tá? Então, a gente tem muitas validações, muitas coisas para você poder rodar. Você pode conhecer muito mais, se você quiser apontar sua camerinha, tá? Você pode conhecer esses projetos open source, participar, inclusive, dar uma estrelinha, Hacktoberfest, participa lá, tem um monte de issue aberta, ou sugere, feedbacks são muito bem-vindos, né? Exatamente. E se você quiser participar do Kubecast também, vai ser muito bem-vindo, tá bom? Aqui é só um form, tá? Você pode sugerir um tema, você pode clicar aqui que quer participar e eu te mando um e-mail, prometo que eu não ligo, mas eu mando um e-mail e a gente grava um episódio e vai ser muito legal, tá bom? É isso. Muito obrigado, sim. Todas as nossas apresentações vão estar lá no site do evento. Aí, se vocês quiserem pegar nossos contatos de rede social, Dúvidas? eu tenho uma dúvida. Pois. Isso é só para checar ou as policies valem mesmo? Por exemplo, Se vai bloquear? Isso. Tá. O Marvin não faz isso, tá? Mas você pode pegar a mesma checagem e usar no Validation Admission Policy. Então, a checagem que você... a checagem que você escreveu em Cell pode ser usada para validação também, tá? Essa ferramenta não faz... A gente só dá visibilidade. Por enquanto, só conto... Mas isso já é muita coisa. Vamos na roda. Muito obrigado pela atenção. Valeu. Deixa eu arrumar o microfone. Então, pessoal, vamos... Eu ainda tenho que arrumar ali, mas vamos fazer o quiz, então, né? De novo, agradecer para a GetUp. Foi eles que nos deram o brinde, tá? Vai ser aí o Raspberry Pi. O jogo vai entregar, né? Então tá. Deixa eu arrumar aqui. Só um detalhe, pessoal.